A psicologia social identifica elementos importantes que podem estar envolvidos na falta de autocontrole para o consumo de drogas, bem como em outros comportamentos descontrolados, como fazer apostas, comer de forma compulsiva, etc. Neste último bloco, vamos conhecer alguns conceitos que expliquem como essas falhas de regulação levam, em última instância, à dependência química. Nós falamos até agora de dependência química, mas tem dependência do jogo, né? Também, sim, das compras compulsivas. Sim. É a mesma relação? É semelhante. Por exemplo, hoje, se não me engano, eu estava lendo um jornal, acho que é Singapura, tem um programa de governo que está tratando dos jovens que estão dependentes do computador. Sentam e ficam, não conseguem sair. Entendeu? É uma compulsão muito semelhante. É o cara que compra também, está muito nervoso ou nervosa, vai para um shopping comprar. E compra compulsivamente, sem necessidade. Jogar também. Entra na banca de jogo, joga e também não consegue sair. São comportamentos semelhantes. Compulsão. O que predomina é a compulsão. Uma força interior que move esse sujeito para aquilo ali, no sentido de compensar alguma coisa. Um componente que o senhor falou no primeiro bloco sobre a questão da fuga da realidade. Né? Justamente. Diante de um problema complexo, né, aquilo está me estressando, até como um mecanismo de defesa, eu busco uma saída mágica para não ver ou para minimizar a minha angústia, meu sofrimento interior. E a saída concreta? Saída concreta, buscar uma ajuda, né, do profissional. Né? Primeiro é meio paradoxal. Até qualquer cidadão ou cidadã, diante de um problema difícil, a primeira coisa é aceitar que é impotente perante aquele serviço, aquele obstáculo. Primeiro ele nega, né? Primeiro ele nega. Mas enquanto ele nega, ele vai apanhar muitas vezes, não é? Qualquer cidadão, tem um obstáculo, está difícil, eu tenho que assumir. A minha fortaleza vai estar na minha capacidade de entender que eu sou, no momento, impotente perante aquele obstáculo. Se eu aceito que está difícil para mim, eu vou buscar uma outra estratégia para resolver esse problema. Então, a minha fortaleza está na capacidade de aceitar que eu sou impotente perante aquele problema. Até se aceitar isso e ter o verdadeiro diagnóstico, o sujeito cai por diversas vezes. Cai porque às vezes ele cai, às vezes por uma questão de orgulho, ele sabe que é impotente, mas não quer dar o braço a torcer às vezes, entendeu? Se eu for aceitar que eu sou fraco, vai se sentir desmoralizado, vai deixar de ser homem, né? E principalmente alguns profissionais liberais, que é muito comum, o sujeito é uma autoridade, usa droga, mas não quer dar o braço a torcer. Né? Você viu algumas figuras da justiça no Ceará, o sujeito era juiz, né? Mas não aceitava que era um dependente químico. Então, né? E o alcoolismo não, a dependência química é democrática, ela atinge todas as camadas sociais, todos os sexos, entendeu? Existe uma máxima que, enquanto o cidadão não se aceita, né, dependente químico, e ele não tem vontade, não há tratamento para ele. É verdade? Agora, veja bem, alguns no estado mais grave mesmo, que não tem condição de ter, vamos dizer assim, uma autocensura, você tem que chegar junto dele, é o que se chama de internar essa pessoa. Para uma desintoxicação. E depois que ele desintoxicar, que você vai conversar com essa pessoa, mostrar, né, o que é uso e o que é uso nocivo, ou uso abusivo, é diferente. Usar, você pode usar, mas você percebe que você está abusando, você está comprometendo a sua vida, das pessoas, aí você está abusando, é diferente. E esse tratamento é específico, depende do grau de dependência química, do grau da doença, ou ele é indiferente? Não. Ou ele tem uma regra? Não, tem que personalizar. Cada pessoa é uma pessoa. Eu costumo fazer o diagnóstico, eu tenho um modelo assim, que eu faço junto com ele. Então eu mostro que é um usuário eventual, você usa a sua droga, você não perde o controle das suas responsabilidades, você mantém um comportamento socialmente aceito. Aquele cara de fim de semana vai para um barzinho, toma, né, vai embora, não tem problema. Na sua segunda-feira ele está de pé, vai para o seu trabalho.
A droga não compromete a sua vida. O senhor fala, nesse momento, do álcool, né? É do álcool, e talvez a cocaína. Tem muita gente também que usa cocaína aí que também mantém esse comportamento. E não compromete Não o dia a dia dele social? Não, mantém, né? Agora, como é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, né? A droga é uma droga mais cara, né? Aí você tem aqueles dependentes químicos problemáticos, que toda vez que usa cria problema, independente do nível social, ou seja, ele usou, complica a vida dele, bate com o carro, tem problema de família, é um usuário problemático. E você tem o que chama de drogadito propriamente dito, que já usa para minimizar os sofrimentos físicos e psíquicos. Esse é o chama de o adicto propriamente dito. Ele já usa, porque sem usar ele sofre muito mais, porque ele vem as consequências físicas e psíquicas. É mais ou menos assim, a cadeira de roda está para o paraplégico, assim como a droga está para o adicto. Ele não consegue ficar sem ela, porque ele delira, ele entra em uma série de convulsões e tal, certo? Quer dizer, aí é o doente mesmo. Tem que ser primeiro internado, tratado clinicamente e depois desintoxicar para trabalhar essa dependência, que é a pior, essa é psicológica, é como um controle remoto. Você está aqui, mas seu pensamento está ligado lá na droga. Você não pode prender o pensamento. Nessa terceira fase que o senhor fala aí, dificilmente o cidadão volta a uma vida normal. Pode voltar, ele pode voltar à vida normal. Se ele é uma equação matemática, eu digo assim, ó, compreender é igual entender mais sentir. Eu só mudo o meu comportamento a partir do momento que eu sinto que eu tenho que mudar. Enquanto eu ficar só entendendo, é razão. Eu entendo que eu tenho um problema, mas eu não senti ainda a necessidade. Qualquer ser humano passa por isso. Então, quando ele sente que não está dando certo, eu vou ter que dar um jeito. Aí ele vai buscar ajuda e volta, muitas vezes, a ser um cidadão comum quanto qualquer. O cidadão tem ajuda profissional, muitas vezes, mas ele volta para o mesmo convívio. Ele não faz uma busca ativa dos comportamentos mais positivos para ele. Ele volta para aquele grupo. Isso compromete o tratamento? Sim. A família é muito importante. Então, não se trata um dependente químico, seja de qualquer droga, sem um apoio familiar. Porque a família, no começo, ela é 880. Dependendo do tipo de droga que ela usa, no começo ela é 80. Super protege, paga a dívida, trata tudo isso. Mas isso aí não ajuda. Quando não consegue, vai para o 8, abandona. Então, são os extremos. Não, você tem que entender o seguinte, a família pode ajudar bastante, mas não pode resolver. E quem resolve o próprio problema é o dependente. Os grupos de apoio? Importantíssimos. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Olha, se esse tratamento fosse feito, fosse descoberto pela ciência, seria um tratamento muito caro. Sabe por quê? Porque geralmente as clínicas de desintoxicação, todas elas, ou pelo menos a grande maioria, usam esses 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Os compulsivos, os narcóticos, os neuróticos, os jogadores, geralmente se fundamentam nos 12 passos de A. Somente por hoje. Esse é o primeiro passo. Sim, claro. É assim, é uma filosofia para qualquer cidadão. O que passou, passou, né? O ontem passou. O amanhã é o amanhã, não sei. Viver o hoje, um dia de cada vez. Né? Essa é a filosofia dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos. Quer dizer, o amanhã é o amanhã. Se vem aquela compulsão, bom, hoje eu vou me segurar, deixa para amanhã. Quando chegar amanhã, é hoje. Então, é um dia de cada vez, né? Sempre com a ajuda de um profissional, né? Quando vem aquela compulsão, dependendo do grau, vai precisar de alguma medicação, encaminha-se para um médico para ele medicar o sujeito, para diminuir aquela ansiedade, né? Mas é importante que ele frequente os grupos, né? A família também procure ter uma ajuda, que tem um grupo de apoio à família também, para poder compreender o que é uma dependência química. Porque eles são codependentes. Codependentes, justamente. O que acontece? Muitas famílias deixam de viver a sua vida para viver a vida do dependente. Aí nem ajuda, só atrapalha tanto a família como o próprio dependente. E qual é a melhor maneira de enfrentar isso? A família, primeiro é aceitar que você tem aquela coisa, né? Aceitar que tem um parente dependente. Buscar
um especialista para orientar essa pessoa. E essa família também participar de um grupo de codependentes. Muitas vezes, o dependente não quer, mas a família vai se tratar. E a família, às vezes, tendo essa postura diante do dependente, ele desperta e vai buscar ajuda também. Porque a família não vai mais super protegê-lo ou protegê-la, não é? E entender, olha, fulano, nós estamos aqui de portas abertas, agora depende de você também. Então a família pode começar um tratamento. Pode e deve trabalhar. Antes mesmo do tratamento do dependente. Sim, eu tenho muita família que me procura e eu encaminho para esses grupos, né? E elas têm ajudado bastante, porque elas muitas vezes dizem, olha, o meu filho só foi para se tratar depois que nós tomamos essa medida, porque pararam de ficar com aquela preocupação em cima do dependente e começaram a cuidar delas. E dizer para eles assim, olha, fulano, quando você quiser, nós estamos de portas abertas. Agora, não vamos apoiar você a fazer isso. A droga é tão nociva que termina prejudicando até quem não consome. Né? Não, todos nós, é uma questão de saúde pública hoje. Todos nós, diretamente e indiretamente, estamos envolvidos com ela. A rede pública, ela tem feito o trabalho correto? Tem feito, mas precisa eficiente? melhorar. Tem feito, mas precisa melhorar, né? Porque tem que haver mais investimento em relação a isso. Eu acho que parcerias, as escolas poderiam fazer isso, porque as parcerias fazem um trabalho de prevenção, tratamento e repressão. O que você tem hoje é a repressão em primeiro lugar. Aí isso fica difícil. Mas se houver um trabalho de prevenção nas escolas, né, treinar profissionais para saber lidar com isso, né, depois o tratamento e também a repressão, né, nas fronteiras, que o Brasil hoje é rota disso aí, e a coisa é muito complexa, né, é muito maior do que a gente pensa. E o enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o psicólogo Lourenço Leirías. E obrigado por sua companhia. Lembre-se que na próxima semana temos um encontro marcado. Uma ótima noite. Até lá. Tchau.